Olá! Hoje falaremos sobre como sair de um ciclo vicioso. Alexa, para. Muito bem! Bom dia para todo mundo, meninas que estão no Insta, pessoal do YouTube. Hoje eu trouxe um tema que foi sugestão lá na caixinha que eu abri ontem. E o tema que a Flávia propôs foi como sair de um ciclo vicioso. Quem aí se sente presa num ciclo vicioso? Fiquei pensando uma forma de introduzir essa aula e eu lembrei de uma história que vai ser muito legal. Eu lembrei de uma história que me contaram, tá? Porque eu sou jovem, não assisti esse filme ao vivo. Mentira, um dos meus filmes preferidos quando eu era criança barra adolescente. Gente, quem aqui assistiu o filme O Feitiço no Tempo? Fala aqui para mim, as 40 mais certeza que já viram esse filme. O Feitiço do Tempo. Quem não assistiu, anote no seu caderninho, porque esse filme é sensacional. Não é só porque ele é uma comédia romântica deliciosa, mas é porque ele traz em suas profundezas no enredo algo muito importante, uma lição de vida. O filme O Feitiço no Tempo, ele é de 1993, tá? Abafa o caso. É com o Bill Murray o nome dele, e a Andie MacDowell. E eu vou contar um pouquinho da história para vocês. Quem nunca assistiu, fica aqui comigo. Quem já assistiu vai lembrar desse filme. O filme conta a história. Vou dar uma pausinha só porque deu uma queda de... Pronto, voltamos aqui no Instagram. O filme O Feitiço do Tempo conta a história do Phil. O Phil era um repórter que ele era muito mal-humorado. Pensa num cara mal-humorado, tá? E ele vai fazer uma cobertura, não era fotográfica, era uma reportagem sobre um evento que acontecia lá numa cidadezinha do interior chamada o Dia da Marmota. Quando ele chega nesse lugar, é uma cidadezinha de nada, ele é meteorologista e a história conta que em determinado dia a marmota sai lá da casinha dela e se ela sair de uma determinada forma, vamos ter um inverno não sei o quê, vamos ter uma primavera não sei o quê, tá? Era uma tradição da cidade. Ele estava muito enfurecido de ter que fazer essa cobertura jornalística de uma coisa tão boba, e ele acaba indo lá para essa cidadezinha. O rolê que acontece no filme O Feitiço do Tempo é que o Phil fica preso no Dia da Marmota. Ele vai dormir e quando ele acorda no dia seguinte, ele volta no tempo e ele acorda no mesmo dia. Quem aí assistiu esse filme, gente? Coloca aqui para mim, Ele acorda no mesmo dia da marmota durante semanas a fio, certo? E aí o que vai acontecendo no desenrolar do filme? Ele, que é um cara extremamente mal-humorado, ranzinza, chato, ele começa todo dia a acordar no mesmo dia. Pausa aqui. Chama O Feitiço no Tempo, Tami. É um filme super novo de 1993. A Andréia falou, eu assisti, mas já nem lembrava mais. Andréia, fica aqui que eu vou te dar um insight desse filme, que é maravilhoso. Oi, Flávia, eu tô falando de você. Foi você que colocou a sugestão de como sair de um ciclo vicioso lá na caixinha? Gente, o que acontece com o Phil? O Phil, todos os dias, ele vai dormir no dia da marmota e ele acorda de novo no dia da marmota. Pausa, volta aqui comigo. Imaginem como seria se você acordasse todos os dias no mesmo dia. Como seria você acordar todos os dias no mesmo dia com um detalhe? Ninguém lembra o que aconteceu, só você. As outras pessoas estavam vivendo o dia delas normalmente. A única pessoa que estava enfeitiçada pelo tempo era o Phil.
Então ele acordava e ia dormir revivendo as mesmas situações que aconteceram no dia anterior dele. Ele ficou preso no tempo. E ele, no início do filme, eu não vou contar o filme inteiro aqui, eu recomendo muito que vocês assistam esse filme com um olhar de aprendizado, tá? O que aconteceu? Ele, nos primeiros dias, ficou muito mais nervoso e muito mais bravo do que ele já era, né? Mal-humoradíssimo, sem entender o que estava acontecendo. E tentava várias coisas para que fosse diferente o dia. Ele tentou se matar várias vezes para ver se, né, acabava aquela tortura dele. E depois, no dia seguinte, ele acordava vivo da mesma forma, no mesmo cenário. O que é o pulo do gato? Lembrando que estamos falando sobre ciclo vicioso. Então, eu me lembrei desse filme porque eu lembrei que o Phil todo dia vivia o mesmo ciclo. Todos os dias ele voltava ao mesmo dia. O que começou a acontecer com ele? Ele cansou de resistir àquilo e começou a encontrar formas de utilizar aquilo a favor dele de alguma maneira. Faz muito tempo que eu assisti esse filme e hoje de manhã me veio essa lembrança porque eu estava preparando a aula. Confesso que eu não lembro detalhes, mas teve uma coisa que me marcou muito nesse filme. Por quê? Porque eu toco piano. E naquela época eu tocava piano. Quando o filme foi lançado, eu tocava piano, né? Com muito mais frequência do que eu toco hoje. E ele, durante o filme, ele que não sabia fazer nada nessa questão da música, ele começa a frequentar a casa de uma senhora que é professora de piano. E ele quer aprender a tocar. A Janara falou, parece também o filme No Limite do Amanhã, esse eu não conheço, vou até anotar, Janara. O Phil resolve aprender a tocar piano. Só que ele não sabia nem o que era tecla dó lá, tá? E ao longo dos dias, como ele tem todo o tempo do mundo, é muito legal o desenvolvimento dele em vários aspectos, inclusive nesse, porque chega um momento em que ele chega lá e ele dá um show na casa da professora, que, pasmem, lembrem, ela não lembra dele. Então ele chega no primeiro dia e é uma novidade para ela, e ele chega semanas, meses depois e continua sendo uma novidade para ela. Então, no primeiro dia, ela ensinou uma pessoa que só sabia fazer o dó lá, e depois de muito tempo, muitas semanas, o que acontece? Ele dá um show na casa dela e ela fica pasma. Gente, não vou dar o spoiler do filme, mas o que eu quero trazer para vocês, com essa pequena introdução aqui, tá? O filme O Feitiço no Tempo, assistam. Essa pequena introdução aqui é para quê? Como é que você lida com ciclos viciosos na sua vida? Dani, não sei nem o que é isso. Deixa eu soltar o Alfredo aqui antes que o estagiário comece a ficar nervoso. Vai, Alfredo. Seja livre. Pronto. Como é que você lida com ciclos viciosos na sua vida? Você é como o Phil nos primeiros dias, que ficou furioso, tentou inclusive se matar, desistir e fugir daquilo? Ou você é o Phil, na versão de muitas semanas depois, que acaba olhando e pensando, putz, eu já estou preso aqui mesmo, por que não fazer disso uma nova história? No decorrer do filme, o que a gente percebe é que o cara que era ranzinza, chato, deprimido, sem vontade de fazer nada, apenas reclamava da vida, começa a tomar gosto pelas coisas que estão acontecendo, começa a se envolver com as pessoas que estão ali no local, coisa que antes ele não fazia, porque ele queria se afastar, ele não queria se manter conectado com ninguém. O Phil, ao longo do filme, vai se transformando. E ainda, percebam, acordava todos os dias no mesmo lugar, no mesmo dia, mesma bate-hora, mesmo bate-local. Ele continuava preso no tempo, mas ele encontrou uma forma de fazer isso virar ao favor dele. Mas, antes de fazer isso, antes dele encontrar uma forma de fazer com que aquilo se tornasse algo bom para ele, ele por diversas vezes tentou desistir.
tentou se matar, tentou fugir, tentou viajar para outra cidade, acordar, tentar ir dormir em outro lugar, tentou não dormir para no dia seguinte não ter que acordar. Ele falhou em todas essas coisas. Durante meses, eu não lembro muito bem a questão do tempo, quanto tempo, mas durante meses ele ficou ali vivendo aquela situação, vivendo aqueles cenários, tentando fugir, tentando escapar, tentando entender. Atenção! Vamos pegar esse ponto aqui? Vamos pegar esse ponto aqui. Tentando entender o que é que estava acontecendo, mas fazendo tudo o que ele sempre fazia todos os dias. Quem é aqui que tenta entender o que acontece na sua vida e continua fazendo todas as mesmas coisas da mesma forma? Quando é que o Fio conseguiu, no filme O Feitiço do Tempo, sair daquele ciclo vicioso? E eu não vou dar spoiler, porque eu não vou contar o final do filme, que vocês podem imaginar qual é. Quando é que ele conseguiu sair daquilo lá? Quando ele parou de resistir. Quando ele olhou e falou assim: eu não vou mais fugir, eu não vou mais tentar entender. É óbvio, gente, que lá no filme ele não parou, sentou e falou assim: meu Deus, agora eu vou estar aqui, vou entender o que foi que aconteceu, vou ter um insight, né? Vou fazer uma reunião aqui com a minha equipe espiritual, igual a gente fala, vamos lá, produção, vamos fazer a reunião. Não, foi acontecendo ao longo da vida dele e foi mudando a forma como ele se posicionava. A Tamires, continuação do nosso atendimento de ontem, tipo isso. E a Lu, adora ama esse filme, minha terapeuta me recomendou assistir, tá, gente? O Feitiço no Tempo é antigo, é lindo e é profundo. Quando que o personagem do Fio, lá no Feitiço do Tempo, conseguiu movimentar a vida dele para sair daquele ciclo do dia da marmota que todo dia ele acordava? Quando ele começou, ele deixou de lado a ideia de eu preciso entender o que está acontecendo. Quando ele deixou a ideia de lado de eu estou revoltado, eu não mereço isso. Quando ele deixou de lado a ideia de eu vou fugir, eu não suporto mais isso. Quando ele deixou de lado a ideia de eu vou morrer, vou me matar. Para compreender e aceitar, atenção, aceitar que ele tinha que fazer algo diferente, ou melhor, não é que ele tinha que fazer, é que ele poderia fazer. Talvez em algum momento na cabeça do Fio ele tenha pensado assim: cara, todo dia é o dia da marmota. Todo dia eu acordo igual, todo dia eu tenho que fazer a amizade de novo com essa pessoa que não sabe quem eu sou. Todo dia eu tenho que ter as mesmas conversas porque as pessoas não lembravam dele. Em algum momento caiu a ficha dele e pensou assim: e se? E se? E se com o tempo que eu estou tendo todos os dias aqui, eu utilizasse esse tempo para me aprimorar? E se eu utilizasse esse tempo para me divertir? E se eu utilizasse esse tempo todos os dias no dia da marmota para aprender? E se eu utilizasse todos os dias o tempo do dia da marmota para ser uma pessoa melhor? É óbvio que ele provavelmente não parou e pensou isso. Mas ele fez essa sequência, foi assim que ele construiu, e esse é o enredo do filme. Alguém que inicia preso no ciclo vicioso, em que ele não está sabendo o que está acontecendo, tipo, eu não faço ideia do que está acontecendo nesse rolê. Mas, com o passar do tempo, já vou te falar, Lu. Com o passar do tempo, ele começa a compreender que aquele rolê é necessário para que ele tenha o quê? Um aprendizado.
E ele, que é uma pessoa inteligente, não estava desperto, estava dormindo. Chato, ranzinza. Nossa, pensa num homem chato. Começa a deixar a ficha dele cair de que talvez ele possa aproveitar a vida. Preso, ainda que preso no dia da marmota. E quando no filme, atenção, Lu, filme O Feitiço do Tempo, quando no filme O Feitiço do Tempo começa a aproveitar o dia da marmota, em vez de reclamar do dia da marmota, o que acontece com ele? Ele começa a se divertir. Ele começa a interagir mais com as pessoas. E às vezes ele vai dormir feliz. Porque ele sabe que no dia seguinte ele vai ter a oportunidade de fazer diferente o que ele tinha feito naquele mesmo dia, que talvez tivesse dado errado, ou que talvez não tivesse saído da forma como ele gostaria. Então, o que lá no início era uma verdadeira tortura acordar todos os dias, passou a ser algo pelo qual ele ansiava. Passou a ser algo pelo qual ele gostaria que acontecesse. Por quê? Porque ele estava se aprimorando. Dani, quer dizer que eu tenho que baixar minha cabeça e ficar ali no meu ciclo vicioso, na minha dor, na minha frustração? Pelo amor de Deus, jamais. Não faça isso com você. Não faça isso com você. Não. O que quer dizer é, se você está presa num ciclo vicioso, eu te convido amorosamente a encontrar maneiras não de sair dele imediatamente. Não é saindo do ciclo vicioso imediatamente que a gente vai conseguir se livrar dele. Gente, isso aqui é pulo, é chave. Vira a chave aqui comigo. Atenção, vou repetir. Essa foi boa, não tinha nem pensado. O que eu adoro de dar aula ao vivo é isso, que a espiritualidade vem e faz assim, ó. Fala assim, ó. Povo, o nosso erro é que a gente quer sair de um ciclo vicioso desesperadamente de qualquer forma. Tá doendo. Ninguém quer ficar na dor, ninguém quer ficar aqui sofrendo. Por que eu vou ficar aqui? Tá doendo, eu quero fugir. Então eu quero fugir, eu vou acabar com esse casamento. Eu quero fugir, eu vou terminar com esse emprego. Eu quero fugir, eu não vou mais falar com essa pessoa. Eu quero fugir, eu não vou mais para academia. Tá me doendo. Tá incomodando. Eu quero fugir, então eu não vou mais fazer regime. Vou comer. Ai, dane-se, dane-se. Vamos fugir de um ciclo vicioso. Sabe o que acontece? A gente volta. A gente pode até... eu saí do casamento, estava muito ruim. Estava ruim. Eu ficava assim todo dia, aquela discussão, aquela confusão. Aí eu saí. Dele, cansei. Mandei ele catar pouquinho. Beleza. Aí você vai lá, conhece outra pessoa. E aí você vai lá, se apaixona por essa pessoa. A pessoa é linda, maravilhosa, presente de Deus. Chega no cavalo branco. E aí o que acontece? Depois do nada, depois de um tempo, começa a acontecer com você o dia da marmota. Toda vez. Você fala, ué, parece que eu já passei por isso antes. Ou às vezes, como diz a Tami, volta pior. Nossa, mas eu tenho o dedo podre. Nossa, mas olha, eu larguei aquele emprego lá porque eu não aguentava aquela minha colega de trabalho invejosa cair aqui, agora ela é minha chefe. Tem uma chefe igual aquela lá pior. Por que é que isso acontece, gente? Porque a gente quer fugir do ciclo vicioso, a gente quer fugir da dor, fugir da frustração, sem ter feito a lição de casa. Sem ter vivido o dia da marmota. Dani, qual é a lição de casa? Tá ruim? Tá difícil? Tá desafiador? Então, ao invés de fugir, ao invés de ignorar, ao invés de botar embaixo do tapete, que tal a gente aprender
a lição que nós precisamos aprender para que aquele ciclo vicioso se encerre, que a gente corte, para que a gente suba de nível, para que a gente não precise mais passar pelo dia da marmota. Ah, eu quero fugir, não tá legal, socorro, como é que eu faço? Atitudes desesperadas. No entanto, quantas realmente conseguem parar, olhar e falar assim, só um pouquinho, não pode estar certo isso. Eu estou vivendo a mesma coisa todos os dias, passa ano, entra ano. Passa relacionamento, entra relacionamento. Passa emprego, entra emprego. Saúde, passa doença, entra doença. Quem, hein? Quem que tem ciclos viciosos na saúde? Em questões familiares. Ah, resolvi o problema do meu filho, graças a Deus, meu Deus, não aguentava mais. Vem outro BO. Marido, pai, mãe. Por que que isso acontece? Porque nós não temos a coragem necessária de sentar e falar, eu vou resolver essa porcaria agora. E vai ser agora, ainda que o agora demore um bom tempo. Nós não temos paciência para a dor. A gente não tem paciência para a dor. Ai, Dani, mas como que a gente vai ter paciência para a dor? Gente, tem duas formas. Ou você adquire paciência para a dor, ou você vai ficar na dor sem paciência mesmo. Não tem o que fazer, entendeu? Então, agora... Beleza, Dani. Eu entendi. Vocês estão pegando? Escreve aqui, quem tá comigo. Tá todo mundo muito calado hoje de manhã. Ai, ai, ai. Ó, eu entendi que o rolê... Vamos colocar o rolê aqui. Tô vivendo um ciclo vicioso. Dia da marmota, do filme O Feitiço no Tempo. Todo dia eu acordo vivendo o mesmo dia. Parece que só muda a hora lá do relógio. Toda a minha dor é sempre a mesma. Eu consigo vencer, eu consigo resolver, ou eu fujo desesperadamente de uma situação. Não passa um mês, 2, 1 ano, eu estou vivendo a mesma coisa de novo, com pessoas diferentes, com situações diferentes, mas semelhantes no fundo. O que é que está acontecendo comigo? A Flávia falou, sim, vivo isso, tenho vontade de fugir. Mas lógico, Flavinha, quem é que não vai ter vontade de fugir? Tanto que o protagonista do filme, o Phil, ele tenta se matar diversas vezes, gente. Por quê? E olha que ponto, né? Por isso que eu falei, esse filme é um filme muito potente. Por quê? Porque ele chega ao extremo, ele chega ao limite. Para a pessoa fazer isso, ela tem que estar no seu limite. E quantas pessoas, vocês não fazem ideia de quantas pessoas chegam para mim falando isso. Por quê? Porque estão no seu limite. Por quê? Porque não aguentam mais o ciclo vicioso. A Luana, eu a vida inteira. Luana, vou te ensinar. Fica aqui. Fica aqui que eu vou te dar um passo a passo para você sair desse lugar. Mas primeiro, antes de eu dar um passo a passo para a gente sair de ciclos viciosos, a gente tem que entender o que é que acontece. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir, nós vamos cair em outro lugar. O problema vai com a gente, Flávia, é isso, exatamente. A gente quer fugir do problema e não resolver o problema. Porque quando a gente resolve o problema, acaba. Ah, Dani, vem outros problemas. Concordo, tá? Atenção, gente. Ninguém aqui é criança para achar que felicidade é uma vida assim maravilhosa, linda, que eu vou resolver esse casamento aqui que tá difícil e aí eu vou encontrar lá e vai ser tudo maravilhoso. Por favor, resolva um problema e amanhã você terá outro. Ponto. Ai, mas que forma horrível de ver a vida. Horrível de ver a vida? Problema é oportunidade. Gente, se eu não tivesse tomado o pé na bunda que eu tomei, eu não estava aqui hoje. Aquilo foi um baita problema na minha vida? Meu Deus, se foi. Foi a melhor solução da minha vida? Será que não? Será que não?
Problema é oportunidade. Escreve no seu caderninho. Problema é oportunidade. O que que acontece? Por que que a gente fica no ciclo vicioso? Porque a gente não tem... Vou mudar, cancela. Porque a gente não quer resolver os problemas. A gente quer fugir dos problemas. E aí o que que acontece? A gente foge do problema e o problema bate lá na outra porta, no dia da marmota de amanhã. Só que às vezes o problema vem disfarçado de um novo relacionamento, já que você não resolveu os BO do antigo, vem disfarçado de um novo emprego, vem disfarçado de um outro cliente desafiador, vem disfarçado de nova doença na família, vem disfarçado de outro boleto que a gente não sabe nem de onde é que veio. Isso aí. Sabe o que é isso aí? Dia da marmota. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui. Problemas são oportunidades de crescimento e aprendizado. Não existe vida sem problema. Se você está aqui procurando uma vida sem problema, você tem um baita problema para resolver na sua mão. Eu já te dou a solução agora. Esse aí é o grande problema da sua vida. Você está buscando uma vida sem problemas. Dani, mas o que eu faço então? Eu tenho que ficar resignada a isso? Jamais! Jamais fique resignada a uma vida de frustração, de ciclos viciosos, em que você anda em círculo. Não, não faça isso. Dani, como é que eu soluciono isso? Se fortaleça. Venha aprender a ser uma pessoa mais forte. Aprenda ferramentas para resolver os problemas. Porque no momento em que você resolve um problema, você fica mais forte, mais firme. Você vai criando lastro, sustentação. E aí, quando um novo problema bater na sua porta, você talvez não fique com medo. Ou talvez você fique com um pouco de medo. Talvez você ainda queira fugir. Mas você vai lembrar, mas só um pouquinho. Eu já tive sabedoria, eu já consegui resolver aquilo antes. Quem disse que eu não vou conseguir resolver isso agora? Olha que interessante. Ah, tá. A Aline falou que está esperando o pulo do gato que eu vou passar. Vou passar mesmo, Aline, porque isso aqui resolve. Num ritmo hipnótico, Dia da Marmota. Andréia, vai assistir o filme. Todos os dias a mesma coisa. Gislane, nossa amiga, que saudade. Só a consciência liberta. Como é que a gente consegue estar consciente? Obrigada, Gi. Vou pegar seu gancho aqui para a gente partir para soluções. Dani, já entendi que eu estou presa num dia da marmota, num feitiço do tempo, onde eu não estou conseguindo resolver os meus problemas, estou fugindo deles desesperadamente. Eu já entendi também, porque eu fiquei ouvindo a tua história e fiquei pensando, tá, então talvez o que o Phil lá no filme tenha feito tenha sido aproveitar as oportunidades do dia a dia, quando ele cansou de resistir, para aprender a ser uma pessoa melhor. E ao fazer isso, o dia da marmota, que era infernal para ele, passou até a ser desejado. Ai, Dani, ele desejava o problema? Não. Mas ele não enxergava mais aquilo como problema. Vou repetir, atenção. Dani, quer dizer que ele ficou resignado? Não. Ele mudou o olhar, por quê? Porque ele não enxergava mais aquilo como um problema, ele não via mais aquele ciclo vicioso. Aliás, vamos mudar. Aquilo que antes era um ciclo vicioso, todos os dias a mesma coisa, passou a ser, para o Phil lá no filme, um ciclo virtuoso, onde a cada dia ele tinha a oportunidade de fazer coisas diferentes, de aprender coisas diferentes. Ele entendeu que se no dia 1 ele começasse a tocar piano, no dia 100 ele ia estar tocando muito bem piano.
A Flávia, às vezes queremos que o outro tenha uma atitude diferente, ou como num passe de mágica, as coisas mudem e devemos assumir que o problema está conosco, repetindo as mesmas atitudes. É isso, Flávia. Enquanto o Fio desejava soluções de terceiro, enquanto ele queria acabar com aquele dia a dia, aquela tortura dele, ele continuou vivendo no dia da marmota. O pulo do gato do Fio foi quando ele percebeu que ele poderia utilizar aquele dia para ser uma pessoa diferente. E foi isso que aconteceu no filme. Assistam. Dani, beleza, entendi o filme, já entendi o contexto. Você falou que ia dar um pulo do gato, porque eu não aguento mais ciclos viciosos, então eu quero saber. Vou dar o pulo do gato para vocês. Passo 1. Vamos serenar, gente? Vamos serenar? Vamos lá, aproveitar que a gente tem uma organização nisso. Passo 1. Pare de fugir e fique na dor. Ai, a Dani enlouqueceu. Gente, por favor, para que a gente consiga sair de um lugar desafiador, a gente tem que sentir, a gente tem que colocar para dentro, interiorizar. A gente, às vezes, olha só, essa coisa do filme é muito escrachada, porque todo dia ele acordava no mesmo dia. Então, é óbvio que era muito claro para ele qual que era o problema dele, certo? Então, tá, beleza. Agora, para nós, no nosso dia a dia, não funciona dessa forma. Porque o ciclo vicioso, ele não começa, em geral, ele não começa ruim. A gente vai vivendo cada dia uma coisa nova, cada dia um pouquinho, vai aqui sem dar um não, sem estabelecer limites, ouvindo grossa, ouvindo coisa que a gente não gostaria de ouvir, deixando as coisas acontecerem. Sabe aquela história do sapo na panela quente? Vocês já ouviram aquilo? É uma coisa horrorosa. Não sei se funciona, não vou testar. Mas dizem que se você colocar uma panela com água fria e um sapo dentro e botar para ferver, o sapo vai morrer cozido e não sai daquele lugar. Por quê? Porque ele vai se acostumando com o ambiente da dor, da frustração, do problema, do ciclo vicioso. Se você pegar o sapo e botar ele na panela fervendo, ele vai pular imediatamente. Se você entrar numa situação problemática, numa muvuca, numa confusão, você vai olhar e falar: oh, deixa eu fugir disso aqui. Isso é fácil de identificar. Agora, atenção. Identifica para mim dessa mesma forma um relacionamento que começou lindo, maravilhoso, chuchuzinho, presente de Deus no cavalo branco, e que começou cotidianamente a ficar muito ruim. Vocês acham que é a mesma situação? É a mesma coisa? Vem cá, vou dar um exemplo muito escrachado aqui para vocês entenderem. Vocês vão num primeiro encontro com uma pessoa, vocês chegam lá no restaurante, vocês percebem que o cara é um grosso, estúpido, te trata mal as pessoas ao teu redor. Tá? Nossa, ele é assim, ó, o encontro é uma coisa horrorosa. Meu Deus. O que acontece com você quando você sai de lá? Você nunca mais vai falar com aquela pessoa, ok? Pega esse exemplo. Agora, você vai no encontro com o mesmo cara, só que o cara é um bom ator. Ele é um ótimo ator. Então, ele por dentro pode ser tudo aquilo que ele mostrou antes, mas você não sabe, porque ele disfarça muito bem. Então ele vai envolvendo você, o jantar é maravilhoso. Ai, meu Deus, ele trata muito bem, ele te traz flores, ele é um querido. E daí você vai deixando se envolver, porque a gente se apaixona, misericórdia, né? Pelo amor de Deus, a mulher tem um pulo aqui, eu vou abrir um parênteses bem rápido, tá? A mulher se apaixona muito rápido, o homem demora muito para se envolver emocionalmente. Por isso, solteiras, PS aqui, solteiras, PS, atenção, não entreguem o ouro para o cara no primeiro encontro, porque ele vai conseguir tudo o que ele quer e não vai dar tempo nem dele se envolver com você, tá? Fecha parênteses, volta aqui para mim.
O cara, se ele tivesse sido o terror que ele é de verdade no primeiro encontro, você nunca mais ia olhar para a cara dele. Porém, ele foi te envolvendo dias, semanas, meses, foi sendo querido, um amor. Quando você já estava completamente apaixonada num compromisso sério, o cara começa a mostrar quem ele é. Quem nunca passou por essa situação? Ou uma situação no trabalho. Nossa, tá tudo muito lindo, parece que tá tudo indo tranquilo para de repente ficar uma bomba na sua mesa. Só que é uma bomba assim, ó, que você vai resolvendo, vai esquentando o negócio. É muito difícil a gente compreender os ciclos viciosos quando a gente começa no início e vai indo devagarzinho, aquilo vai tomando conta de nós. Por isso que é tão desafiador a gente sair dele, porque a gente sequer percebe que está nele, gente. Passo 1 para você sair de um ciclo vicioso. Você tem que perceber que você está em um. Você tem que se dar conta. Dani, mas como é que eu vou saber? Você vive todos os dias da mesma forma? Vai lá, escreve no caderninho, gente. Vamos ter coragem? Vamos lá, a gente precisa ter coragem, tá? Essa parte, o passo a passo para sair de um ciclo vicioso exige coragem, tá? Vamos lá, dá a mão para mim. Você vive todo dia da mesma forma? Você tem as mesmas queixas? Você tem as mesmas situações desafiadoras? São as mesmas pessoas que trazem problemas para você? Você acorda de manhã e vai dormir e parece que você viveu o mesmo dia da marmota que você viveu ontem? Tá tudo igual. A tua rotina é exatamente a mesma coisa, mas num sentido em que você vai dormir e se sente infeliz. Se isso está acontecendo com você, alguém aqui, escreve para mim para eu saber se eu estou conversando com as pessoas certas, se eu estou falando de uma maneira que vocês estão se identificando. Gente, se isso acontece com você, Andréia, ó, se isso acontece com você, você está vivendo um ciclo vicioso. Dani, o que é um ciclo vicioso? É aquele que você acorda e vai dormir mal, triste, chateada. Ó, uma galera aqui, eu. Triste, chateada. Tá? Então, vamos identificar essa situação? Você tem consciência de que isso é um ciclo vicioso? Tá? Vamos dar nome aos bois? Vamos dar um nome àquilo que está nos magoando, nos machucando? Beleza, escreve lá. Ciclo vicioso. Identificado. Tec, pá. Ok? Beleza. Agora, Dani, o que eu faço agora? Bom, você senta e chora. Ah, mas senta e chora. Tá tudo bem. Senta e chora. Ó, eu na minha vida financeira. Ah, olha, obrigada, Aline. Ciclos viciosos em todos os cenários, gente. Tá? Por quê? Porque tudo é relacionamento. É relacionamento amoroso, é relacionamento de trabalho, é relacionamento com dinheiro. Tudo são relacionamentos. Então a gente vive ciclos viciosos, relacionamento com a nossa própria saúde, com o nosso próprio corpo, comigo mesma que não consigo me cuidar, que só fico cuidando do outro, ciclo vicioso. Então, assim que você identifica que você está vivendo um ciclo vicioso, você senta, gata, e chora. Chora. Chora de raiva, chora de frustração, chora de dor, chora de tudo. Deixa vir a emoção, a gente precisa sentir. Nós somos um bando de zumbis anestesiadas. Pelo amor de Deus. Você precisa sentir, a gente tem que sentir a dor, a gente tem que sentir o incômodo, a gente tem que sentir que tá doendo na carne. Tá doendo na carne eu não ter dinheiro para pagar o negócio que eu quero, porque eu não sei onde vai meu dinheiro. Tá doendo na carne que eu não consigo levantar e fazer minhas coisas. Tá doendo na minha carne ter que passar por esse relacionamento com um homem que é grosso comigo ou alguém que me ignora. Tá doendo, chora. Deixa sentir, deixa vazar. Vai. Depois. Então, passo 1, sente tudo isso. Depois que você sentir tudo isso, a gente vai para o passo 2. Passo 2.
A gente não se permite sentar e chorar, porque tem tanta coisa para fazer, não tem tempo para chorar. Flávia, beleza, você não tem tempo para chorar? Aí o que a vida faz com você? Peraí, deixa eu prender a Flávia no dia da marmota? Deixa eu prender a Andréia? Deixa eu prender a Rita aqui no dia da marmota para que ela possa perceber que para sair daqui ela tem que sentir. Ela tem que parar de fugir. Então tá, senti, Dani, não aguento mais, tô com os olhos inchados de chorar, já entendi tudo, toda essa dor, agora tá, o que eu faço? Passo 2, bota a tua cabeça para pensar, você precisa refletir, você precisa ter clareza, o que é que está acontecendo? Eu não vou mais fugir disso, eu preciso olhar e falar, cara, o que é que está acontecendo? Dani, eu não sei o que está acontecendo. Calma. Dani, eu não sei de onde é que vem. Puxa o fio. Puxa o fio. Gente, alguém me dá um exemplo aqui de um desafio enorme que tá passando, que eu vou usar o exemplo de vocês. Vai, me dá um exemplo aqui. Vou usar aqui. Eu, na minha vida financeira, vou puxar o fio. Tá, mas espera aí, só um pouquinho. De onde é que vem isso aqui? Qual que é o gatilho? Cadê? De onde é que tá vindo? Olha, pensa, gente, bota para pensar. Autoestima. Autoestima, vamos lá. Autoestima, eu vou pegar o da Rita, autoestima, porque a autoestima vai servir para todas nós, tá? Porque a gente tem dificuldade nisso. Beleza. Cara, eu não consigo me valorizar. Eu não consigo olhar para mim e falar que eu tenho autoconfiança suficiente para resolver isso sozinha. Eu acho que eu não sou capaz de sair da casa dos meus pais. Eu acho que eu não sou capaz de lidar com a minha alimentação de uma maneira mais saudável. Eu acho que eu não sou capaz de dizer não para quem precisa ouvir não e parar de querer salvar todo mundo. É isso que acontece. Deixa eu pensar, reflete, gente. Deixa eu pensar, o que será que está acontecendo? Por que será que eu tô todo dia vivendo essa tortura? Ah, eu não consigo sair do sofá. Eu tô procrastinando as minhas coisas. Beleza, vem cá. Por que é que você está procrastinando? Ah, Dani, eu não sei. E se você soubesse? Gente, é o que eu falei, exige coragem. E as respostas não são prontas. Não é sempre que você vai encontrar uma pessoa, por exemplo, cara, as minhas alunas da mentoria, elas chegam para mim e me trazem problemas e elas vão ter clareza na solução. Por quê? Porque eu sou paga para resolver o seu problema. Ok? Beleza. Mas não é todo mundo que vai ter acesso ou que se permite atenção. Você pode ter o meu WhatsApp. Você pode ter contato comigo ou com qualquer pessoa, se você não se permitir resolver esse problema, porque lá na tua autoestima você não se sente merecedora, minha filha, não vai adiantar nada. Você pode ter de presente a solução. Pode ter de presente que você não vai atrás. Vou dar um exemplo para vocês perceberem. Eu estou fazendo algumas consultorias gratuitas para conhecer as pessoas e convidá-las para minha mentoria, porque eu quero pessoas que estejam comprometidas, beleza? Escreve lá, consultoria. Quem está aqui no Insta e quiser, não fez aplicação ainda, escreve consultoria. Quem está no YouTube, me manda aqui que eu mando o formulário. Eu escolho a dedo, tem a equipe espiritual que me guia para saber quem são as pessoas certas também, tá? Teve, semana passada, 3 pessoas que eu mandei um WhatsApp e falei, você ganhou uma consultoria gratuita comigo para a gente conversar e fazer um plano de ação. As pessoas não me responderam no WhatsApp. Eu tenho todas as soluções? Não, eu não tenho, gente, não tenho. Mas elas responderam um formulário, elas levantaram a mão e falaram assim, eu quero ajuda. E aí, quando eu cheguei e entreguei aquilo para elas, o que aconteceu? Sumiram. Rita, Janara, escreve no Insta, tá? Porque aqui no YouTube ele não pega a automação. Não esquece de me mandar lá no Insta. Então percebam, gente, não adianta só você sentir, não adianta só você refletir, não adianta só você falar, cara, eu preciso arrumar a solução, se você não se permite e se você foge
na hora em que alguém acena e fala assim: olha, talvez eu possa te ajudar. Por quê? Porque é muito assustador. É muito assustador. Tudo bem, Dani. Olha o lado confortável do dia da marmota. Ah, Dani, tá ruim, né? Todo dia a mesma coisa, todo dia minha vida é igual, todo dia tá da mesma forma. Tá ruim, né, Dani? Mas, eu já sei o que vai acontecer. Zona de conforto. Eu já sei o que vai acontecer. Eu sei, igual o Phil sabia lá no filme do Feitiço do Tempo, ele sabia que ele ia acordar, ia andar na rua, ia passar o carro, ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Ele já conhecia o rolê todo. E aí o que ele entendeu? Que para ele, apesar de estar um saco, um inferno, uma tortura, aquilo estava confortável. Confortável. É uma zona de conforto. Por isso que dá tanto medo, gente, de sair daqui. Mas vai chegar um momento na nossa vida em que a gente realmente vai cansar. A gente vai sentir, por isso que eu falo, quando você for sentir, tem que ser com intensidade, porque tem que ser tão forte, para que toda vez que você fale assim, mas eu acho que eu vou deixar para lá, porque essa é a frase da zona de conforto. Anota no caderninho. Deixar para lá, acho que vou deixar para lá, é a frase gatilho da zona de conforto. Toda vez que você chegar e falar, eu acho que eu vou deixar para lá, o seu coração, porque ele sentiu, você rasgou o seu coração aqui no passo 1, ele vai falar, sua louca, surtada, você não vai deixar nada para lá. Você tá louca? Eu não vou deixar você esquecer. Olha o tanto que eu tô sofrendo. Olha lá o tanto que a gente chorou. Não, você não vai esquecer, não, você vai resolver. Então, sinta e reflita. Seja inteligente. Não, Dani, eu não sei o que está acontecendo. E se você soubesse? A gente sempre sabe de onde é que vem o problema. E aqui vou dar uma chave. Se você está dizendo que o problema é o outro, você é o problema. Vamos de novo. Enquanto você botar a culpa das coisas desafiadoras e do dia da marmota na mão do outro, de terceiro, do marido, do chefe, do filho, do corpo físico que não é saudável, enquanto você colocar, terceirizar essa culpa, minha filha, você está presa no dia da marmota. Tá? Isso aqui é importante. Traga para sua mão a responsabilidade de que tudo que acontece na sua vida é com você. A partir desse momento, quando você coloca na sua cabeça isso, tá? Passo 2, reflita. Reflita até entrar na sua cabeça e você perceber que tudo que acontece na tua vida é porque você dá causa. Porque está na sua mão mudar isso e você deixou para lá na zona de conforto. Porque tá com medo. Tá tudo bem. Tá tudo bem até que tá tudo mal. Ok? Passo 3. Então, a gente já sentiu, a gente já racionalizou, já usou a reflexão. O passo 3. Naturalizar. Dani, o que é isso? Vamos lá. Gente, imagina, é um ciclo, né? A gente está falando de sair de ciclos viciosos, ok? Tudo que é um ciclo tem um início e às vezes não tem fim, mas de alguma forma vai começar. Qual é o seu gatilho inicial? De alguma forma, aquele ciclo vicioso se repete por causa de um gatilho. Então, existem gatilhos muito claros e superficiais, e existem gatilhos muito profundos que alimentam esse ciclo, tá? Eu não vou aprofundar muito aqui, isso aqui é matéria da mentoria avançada, tá? Mas olha só, vamos aqui num cenário bem para vocês entenderem. Gente, beleza. Uma coisa é, eu tô brigando muito com meu marido. Isso é um gatilho inicial de um ciclo vicioso, mas ele é superficial, tá? Eu tô brigando muito com meu marido. Então eu já percebi. Vou usar um exemplo meu das crianças, tá? Vamos mudar aqui, que talvez ajude as mães aí.
Eu percebia que no final do dia eu estava muito impaciente com as crianças. Eles chegavam na minha sala, porque eu trabalho aqui, o quarto deles é aqui do lado. Eles chegavam na minha sala e eu já estava, meu Deus, com a faca na boca, assim, tipo, o que foi? Entendeu? E aquilo ali, a minha impaciência gerava uma dor nos meninos, porque eles ficavam chateados, ficavam tristes, choravam, eu ficava brava, nervosa, tá? Ciclo vicioso, começava a confusão. Vai tomar banho, vai jantar, por que tu tá aqui ainda? Eu já mandei tu te arrumar, tá? Começava a gritaria louca. Isso há muito tempo atrás, tá, gente? Agora eu já sou serena e equilibrada. Mentira. O que eu percebi em mim, porque eu já tinha sentido, porque eu não podia mais viver daquele jeito, eu estava magoando os meus filhos e me machucando, eu já tinha refletido, já tinha trazido para minha mão, não é o Teodoro que entrava, não é o Bartolomeu que incomodava, é a Daniela que não está entendendo alguma coisa. O que é que eu não estou entendendo? Eu naturalizei, eu deixei aquilo neutro. Falei, deixa eu entender o que é que está acontecendo no dia a dia. Deixa eu viver o dia da marmota. Deixa eu encarar a frustração e a dor para compreender o que está acontecendo aqui. E eu comecei a perceber quais eram os gatilhos. E aí eu comecei a entender que toda vez que eu era interrompida no meu trabalho, que eu estava concentrada fazendo alguma coisa, acionava um gatilho meu de raiva, porque eu não estava sendo respeitada. Gente, olha a profundeza disso. O que é o superficial no ciclo vicioso? Eu ficava brava, gritava com as crianças, começava o rolê louco, tá? Quando eu paro para analisar, eu compreendo. Tá, mas peraí, por que está acontecendo isso? O que é que está acontecendo? Dá um passinho para dentro de você. Qual que é o gatilho? O gatilho é as crianças entrarem e eu ficar braba. Por que é que isso estava acontecendo? Porque eles me interrompiam no trabalho. Tá, mas eu ainda estou falando eles. Não é sobre eles. Eles me interrompiam no trabalho. Então ainda não é isso. Por que é que eu ficava com tanta raiva quando eles me interrompiam no trabalho? Porque eu me sentia desrespeitada. Pronto. Você encontrou o ponto da dor. Vocês entenderam isso? Escreve aqui para mim, entendi. Senão eu vou explicar melhor. Isso é muito importante. Isso aqui é o que eu faço na mentoria com vocês. Ou, às vezes, no atendimento do tarô. A Tami passou aqui ontem. Cadê a Tami? A Tami passou aqui ontem. A gente vai pegando uma coisa e a gente vai puxando o fio. Enquanto... Vamos fazer... Então, assim, eu vou ensinar vocês, tá? Se vocês não conseguem estar comigo aqui, vamos lá. Quem quer estar comigo, escreve aqui no Instagram, consultoria, atendimento. Aí, Tami, não foi isso que a gente fez? Foi puxando o fiozinho até encontrar qual que era a dor? Ó, gente, quem não consegue colocar aqui no atendimento, na consultoria, na mentoria, tá? Quem não consegue resolver isso comigo, vou ensinar vocês aqui. Vai entendendo e enquanto você falar, porque ele... porque ele fez isso. Não. Tá. E daí, quando ele fez isso, o que aconteceu? Porque ele... Não. Ok. E daí, quando ele fez isso, o que aconteceu? Porque ele... Tá, mas espera aí, o que você sentiu? Eu senti que fui desrespeitada. Tá quase. Porque se eu fui desrespeitada, alguém me desrespeitou. Ainda está nele. Eu não fui respeitada. Eu não coloquei o limite do respeito. Agora eu encontrei o eu. E aí, quando eu encontro o eu e o problema, eu encontrei o início do ciclo vicioso. Encontrei, gente! Naquela situação, eu que estava muito brava, quando as crianças entravam na minha sala e eu gritava e começava a confusão, gatilho 1,
E aí eu colocava a culpa no Teodoro e no Bartolomeu, porque eles entravam aqui e ficavam me incomodando. E aí, quando eu passo a entender que o que acontece é que eu não me senti respeitada e passo para mim aquilo, eu, Daniela, entendo que, gente, eu sou mãe de 2 crianças. Então, não é eles que estão entrando no horário e brigando. Blá, 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 blá. Eu não estava disponível para fazer o jantar dos meninos na hora do jantar, porque eu me atrasei e estava trabalhando quando eu não deveria estar. Encontrei o início do ciclo. O que é que acontece agora? Agora eu vou para o passo 4. Passo 4, eu vou agir, porque eu já sei qual é o meu problema. Recebido, maravilhosa. Muito bem, Lua. Eu já sei qual é o meu problema. O meu problema é que eu não gosto de me sentir desrespeitada, mas o meu problema é que aquele horário eu teria que estar disponível para os meus filhos. Gente, opa, peraí. Cai, entrou uma ligação aqui. Deixa eu só. Voltou no Insta? Me dá um oi aqui no Insta, pessoal. O problema é que naquele horário em que tudo começava a confusão, eu tinha que fazer o meu papel de mãe, que era ir fazer a janta das crianças. Qual foi a ação? Passo 4. Qual foi a ação da Daniela? A Daniela não se atrasou mais no trabalho, organizou melhor o horário dela, ou então, se ela estivesse atrasada no horário em que as crianças precisavam jantar ou fazer alguma coisa, eu levantava e ia fazer a minha tarefa. O que aconteceu então? O que vocês acham que aconteceu? Quando eu entendi qual era o início do ciclo vicioso que gerava toda a confusão noturna na minha vida, quando eu trouxe para mim aquilo lá, eu encontrei a solução e eu resolvi. No dia seguinte, encontramos novos problemas. No entanto, aquilo lá que acontecia, se aconteceu de novo alguma vez, eu rapidamente, a hora que eles entravam na minha sala, que eu estava trabalhando, olhava no relógio e dizia: opa, peraí, vamos lá. Deixa eu fazer a minha parte. Eu quebro o ciclo vicioso, encontrando qual é o gatilho que faz ele iniciar. Dani, como é que eu faço para encontrar o gatilho? Se você chegou agora, assista a aula desde o início. Você tem que sentir a dor de uma maneira muito forte e você tem que entender de onde é, o que é que está acontecendo e fazer perguntas até deixar de colocar o problema, a culpa no outro, porque ele, porque ela, porque meu corpo, porque aquilo, até você encontrar o eu. O que é que eu estou fazendo? O que eu estou deixando de fazer? E ao encontrar o eu, você aprende aquilo que está causando o seu problema e você, ao encontrar o eu, encontra a solução e vai agir. Aqui é só nessa hora, gente. Olha tudo o que aconteceu, eu estou falando há quase 1 hora. Tudo que aconteceu para só então a gente agir. Porque aqui, quando você age nesse momento, você aprendeu. E aí o ciclo não vai mais se repetir. Se você ficar até aqui em um relacionamento desafiador, mesmo que você decida sair, você não vai mais precisar que a vida te traga uma pessoa igual, disfarçada de diferente, porque você já aprendeu a sua lição.
E aí o ciclo vicioso se quebrou e se tornou uma espiral, porque é assim que a gente cresce na vida. A gente fica aqui até que a gente aprende o caminho. Quando a gente quebra o ciclo e que a gente não precisa mais ficar aqui, a gente sobe um pouquinho. E a gente vai ficar aqui até aprender e até subir mais um pouquinho. Isso aqui é o processo de autoconhecimento. Muito prazer. Dani, mas você falou que são 5 passos e você contou só 4. Gente, o último passo é o R de rezar. O último passo, ele permeia todos os outros e ele acompanha todos os outros. Porque às vezes é só rezando. Tem momentos em que é tão desafiador que a gente realmente precisa utilizar essa força da oração. Inclusive, eu aconselho todo mundo a utilizar essa força desde o início, quando você começa a ter problemas. Por quê? Porque a meditação, a oração. Lembra que eu falei para vocês como é que a gente sai daqui? A gente tem que encontrar lugar para firmar o nosso coração, fortalecer a nossa base, ter mais força emocional. Lembra que eu falei tudo isso para você? Pois então, a oração, a meditação, o contato com o divino, ele faz isso tudo por você. A aula fica, Lu, as minhas aulas ficam gravadas por 48 horas na plataforma do YouTube e também no Insta. Depois, todas essas aulas que eu dou na sexta-feira, elas vão para a plataforma da Escola Serenar, tá? Quem quer ter contato com todo esse, né, tudo isso, todo esse falatório aqui, todo esse conhecimento que eu trago para vocês, existe uma escola, gente, tá? Se você quiser, Lu, escreve escola aqui, quem está no Instagram, escola. O site é escolaserenar.com. Dani, o que tem na Escola Serenar? Tem tudo isso que vocês estão vendo, e nós também temos outras aulas divididas em pilares, que são sempre esses 5. É o meu método, a minha base do Serenar é isso. Obrigada, Lu. Então, a gente vai, cada um desses passos que eu dou é um pilar. Vocês já prestaram atenção nisso? A gente vai sempre sentir, vai refletir, vai naturalizar, vai agir e vai rezar. E com base nisso, eu ensino vocês a resolverem qualquer problema na vida de vocês. Lá na Escola Serenar, a gente trabalha bastante esse método, tá? Então, a gente sempre fica gravado. Gente, nossa, 1h02, eu preciso encerrar. Como é que vocês estão? Vocês entenderam? Eu vou fazer a finalização aqui, convidando vocês a assistirem o filme O Feitiço no Tempo, com esse olhar que eu entreguei hoje, com o olhar de alguém que compreende que pode sim estar passando por um problema, faz parte da vida, mas você não precisa viver esse dia da marmota todo dia, você pode escolher sair dele. Só que para sair dele, você tem que compreender que existe todo um passo a passo, que não adianta você fugir. A solução imediata para sair de um dia desafiador, de um ciclo vicioso, ela nunca é a solução que vai ser para sempre. Se você foge de um ciclo vicioso, você pode ter certeza que você vai dar de cara com ele na esquina de novo. E ele vai ser ainda mais desafiador. Por quê? Porque você já está se sentindo covarde. Você já fugiu. Você já está insegura, achando que você não vai conseguir resolver seus problemas. Então, você já... Lembra que eu falei aqui da autoestima? Então, você já não vai estar sentindo que você tem confiança suficiente em você. Então, antes de você fugir de um ciclo vicioso, compreenda ele, para que você possa, no seu dia a dia, encontrar onde é que você está errando. Lembra o que eu ensinei? Não é o outro. Enquanto você estiver falando, é ele, é ela, é aquilo lá, tá errado, gente. Ainda não é a solução. Você precisa mergulhar um pouquinho mais, tá? Quando você chegar em eu, e aqui, ó, dica final. Dani, como é que eu chego mais rápido no eu? O que você está sentindo? Em relação a isso, eu tô com raiva. Por quê? Por que você tá com raiva? Eu tô com raiva porque eu não fui respeitada, eu me senti desrespeitada.
O que te causou essa sensação de desrespeito? Eles entraram aqui no horário que não podia. Ah, mas só um pouquinho. O horário, eles, eu e você. Qual parte você está fazendo? Qual parte você está fazendo para que esse problema não inicie, não dê o gatilho do ciclo vicioso? Ao fazer esse passo a passo, eu garanto para vocês, gente, não é muito simples, tá? É muito simples, mas não é nada fácil. Não é nada fácil, eu entendo isso. Mas vocês têm ajuda. Então, vai buscar a terapia, vem aqui, escreve aqui, consultoria, atendimento, vem conversar, quem está no YouTube, vem conversar comigo, para de sofrer sozinho. Por quê? Porque eu trabalho e existem milhares de terapeutas e de pessoas que trabalham para resolver os seus problemas e você está aí sofrendo presa no dia da marmota. Então, para que você tenha um olhar terceirizado, você pode pedir ajuda. Dani, não tenho como, não quero bababá. Não quer bababá? Então, eu já te dei 5 passos. Anota, assiste essa aula de novo antes que ela saia do ar, ou então entra na Serenar e tenha acesso a dezenas de aula que nem essa. Gente, eu quero resolver a minha vida, mas eu não pago R$ 78 por mês para fazer isso. Tá? Presta atenção nisso. Eu quero solucionar a minha vida, não aguento mais tomar remédio, gastar com psiquiatra, ir para o shopping e comprar compulsivamente, gastar todo o meu dinheiro em iFood, não aguento mais, quero solucionar, mas eu não pago R$ 78 por mês para ter conteúdo de qualidade que vai me ajudar a fazer isso. Ou não pago uma terapia que vai me ajudar a fazer isso. Então, assim, decida o que é que você realmente quer, porque o ciclo vicioso só se encerra com uma decisão. Quando a Daniela fala, não, peraí, filho, tá certo, tá na hora do jantar, e eu levanto, é uma decisão que eu parei de botar a culpa nos meninos e decidi que eu iria tomar a atitude que eu preciso tomar para resolver isso. Certo, gente? Vocês estão bem? Vocês estão viva? Assiste a aula de novo, vou deixar no ar até domingo. Anota. Quem quiser conversar, vem falar comigo no direct, tá? Quem ficar com dúvida, quiser trocar ideia, tô aqui, eu adoro conversar com vocês para saber se está fazendo sentido, se eu posso de alguma forma aprimorar o meu trabalho. Pessoal, ninguém merece ficar preso no dia da marmota, mas a gente escolhe fazer isso. Então, vamos escolher passar para ciclos virtuosos e encerrar esses vícios que a gente está confortavelmente dizendo que não quer mais. Então, vamos decidir que a gente não quer mais, tomar atitudes. Muito bem. Um beijo para vocês. Vou encerrar primeiro no YouTube. Meninas aqui do Insta,